Olá, bem-vindos à terceira aula sobre formação de acordes. Ainda temos alguns assuntos a tratar sobre harmonia, mas ainda estamos falando sobre formação de acordes. Já falamos sobre tríades, já falamos sobre tétrades e hoje falaremos sobre acordes de tensão. Mas antes disso, eu vou deixar aqui a resposta para o exercício da aula anterior sobre tétrades. Tá aí já o exercício respondido. A ideia era vocês preencherem tudo que está em vermelho aqui, ou seja, quais são as notas que formam cada um desses acordes com sétima dessas tétrades que foram pedidas aqui na primeira coluna. O acorde inicial eu já havia deixado respondido, ou seja, Sol maior com sétima, formado pelas notas Sol como tônica, Si como terça, Ré como quinta e Fá como sétima. Todas as outras aqui você deveria ter feito por conta própria. Se fez, aproveita para conferir agora se você acertou. E caso tenha acertado, parabéns. Caso não tenha, anote sua dúvida, coloque aqui nos comentários para que eu ou outras pessoas que estiverem acompanhando possam te ajudar. Fechado? Muito bem. Então agora vamos à nossa aula, que é acordes de tensão. Nós já aprendemos que uma tríade é formada pela sobreposição de duas terças. Aprendemos também que uma tétrade é formada pela sobreposição de três terças, desse jeito. E que também podemos interpretar de outra forma. Ao invés de duas terças sobrepostas, podemos pensar em tônica, terça e quinta. E aqui, ao invés de três terças sobrepostas, podemos pensar em tônica, terça, quinta e sétima. Certo? Tranquilo até aqui, estamos falando ainda de tríades e tétrades e não de acordes de tensão. E o que acontece é o seguinte, quando nós formamos um acorde usando ou tônica, terça e quinta, ou tônica, terça, quinta e sétima, ou seja, quando nós formamos uma tríade ou uma tétrade, nós utilizamos notas chamadas notas do acorde, ok? Então, essas notas, chamadas notas do acorde, servem para tríades e tétrades e ponto. Qualquer outra nota que seja adicionada a essa tríade ou a essa tétrade será chamada de tensão ou nota de tensão, certo? Mas tem algumas coisas que são importantes dizer. Por exemplo, normalmente, essas tensões que são adicionadas nas tríades e nas tétrades, elas têm um certo requisito. Não é só sair colocando qualquer nota ali no acorde. Normalmente, essas tensões são oferecidas pela escala da música que está sendo ali executada. Por exemplo, para ficar mais fácil, se nós estivéssemos tocando uma música em Dó maior, na tonalidade de Dó maior, quer dizer que a escala utilizada nessa música é a escala de Dó maior, que é essa que está aí na sua tela. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Portanto, se eu formar qualquer acorde usando apenas as notas dessa escala, as tensões que eu vou poder adicionar nesse acorde também terão que ser notas dessa escala. Acho que agora vai ficar mais fácil de entender. Então, como exemplo, eu vou formar um acorde a partir da nota Dó. Eu quero uma tríade. Então, eu preciso da nota Dó, da terça da nota Dó, que no caso é Mi, e da terça da nota Mi, que será a nota Sol. Desse jeito. Tônica, terça e quinta, tenho então uma tríade Dó maior, representada pela letra C. Se eu quiser uma tétrade, eu preciso adicionar uma sétima. Quem é a sétima do Dó nessa escala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nota Si. Colocando a nota Si, nós temos agora uma tétrade chamada Dó maior com sétima maior, ou alguns costumam dizer apenas Dó com sétima maior, certo? Olha só o que sobrou na escala. Sobrou ou sobraram as notas Ré, Fá e Lá. Essas notas serão chamadas, então, tensões, notas de tensões ou notas de tensão. São essas as tensões que ficaram disponíveis para eu usar nesse acorde de Dó com sétima maior, tá? Porque são essas as tensões que a escala de Dó maior oferecem para a gente, ok? Então, vamos ver isso de uma outra forma agora. Aqui nós temos apenas as notas do acorde, que são as notas que formam a tétrade, Dó, Mi, Sol, Si, três terças sobrepostas,
e a forma cifrada, Dó com sétima maior. Tudo certo. Agora, aqui acima, eu vou colocar as tensões que sobraram, que foram as notas Ré, Fá e Lá. E aqui nós já temos uma descoberta interessante. Nós temos aqui de Dó para Mi uma terça, de Mi para Sol outra terça, de Sol para Si outra terça. Agora observe que da nota Si para a nota Ré, que já é uma nota de tensão, já não é mais uma nota do acorde, há também uma terça. E de Ré para Fá, que é outra nota de tensão, também uma terça. E de Fá para Lá, que é outra nota de tensão, também uma terça. Significa que essa relação de terças continua, mesmo quando estamos falando de acordes de tensão. Podemos simplesmente continuar empilhando terças até não restarem mais notas, e assim estaremos usando todas as notas disponíveis na escala para formar os nossos acordes, certo? Nesse caso, se eu quiser usar essas 3 notas de tensão, a nota Ré, a nota Fá e a nota Lá, no meu acorde, que já tem aqui um Dó com sétima maior, se eu quiser adicionar essas 3 notas, esse acorde vai ser chamado de Dó com sétima maior, nona, 11ª e 13ª. Olha o tamanho do nome desse acorde. Ah, mas não poderia ser apenas um Dó com sétima maior e nona? Poderia, era só eu tirar a nota Fá e a nota Lá. E se fosse só um Dó com sétima maior e 13ª? Era só eu tirar o Fá e o Ré, deixar apenas a 13ª. Ou seja, você pode escolher quais tensões você quer ou não no seu acorde. Aqui eu coloquei todas as que estão disponíveis para a gente usar como exemplo, tá? Então, as 4 primeiras notas aqui são apenas as notas da tétrade, que nós já aprendemos como formar, e as 3 que estão aqui acima, sempre eu vou deixar nessa cor lilás, representam as notas de tensão, certo? E sobre esses intervalos, por que nona, 11ª, 13ª? Dá só uma olhada. Aqui está a formação desses acordes. Então, nós temos aqui tônica, terça, quinta, sétima, e como a nota Si é a sétima, e essa nota Ré está acima da nota Si, passa a ser uma nona. E o Fá, uma 11ª, e a nota Lá, uma 13ª, tá? Ah, mas por que Ré não é segunda? Porque, se a tônica é Dó, Dó, Ré. Aí nós temos que lembrar dos intervalos equivalentes. Lembram disso? Já já eu vou colocar aqui na tela. Mas olha, pensa comigo, essa nota Ré, ela não está aqui embaixo, logo depois da nota Dó, entre a nota Dó e a nota Mi. Ela está lá em cima, na oitava seguinte. Então, faz mais sentido chamá-la de nona. Porém, os intervalos são equivalentes. Vamos ver agora isso. Lembram disso? Um intervalo de primeira é equivalente a uma oitava. Um intervalo de segunda é equivalente a uma nona, uma terça a uma décima, uma quarta a uma 11ª, uma quinta a uma 12ª, uma sexta a uma 13ª e uma sétima a uma 14ª. Portanto, quando eu falar que tem uma nona no acorde, ou uma 11ª ou uma 13ª, eu estou falando ao mesmo tempo que pode ter uma segunda, uma quarta ou uma sexta, tá? São intervalos equivalentes e na forma cifrada, em algumas situações, podem aparecer 6 ou 13, 4 ou 11, 2 ou 9, tá? A nota ainda será a mesma. Tudo bem? Ok. Então, agora vamos fazer mais um exemplo, partindo ainda da escala de Dó, mas dessa vez, deixa eu ver, eu quero formar o acorde de Ré. Então, eu preciso da tônica, da terça e da quinta da nota Ré dentro dessa escala. Teremos Ré, a terça da nota Ré é Fá e a quinta Lá, desse jeito. Essas 3 notas me dará o acorde Ré menor, a tríade. E se eu quiser a tétrade, então eu preciso também da sétima. Quem é a sétima da nota Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nota Dó. Portanto, está aqui também marcada. E agora temos uma tétrade Ré menor com sétima, certo? Quais notas me sobraram? Mi, Sol e Si. Essas notas que sobraram serão as tensões disponíveis para eu utilizar no acorde. Vamos ver de forma empilhada essas notas?
Então, aqui nós temos a tétrade, que nós formamos de Ré menor com sétima, Ré, Fá, Lá, Dó, está aqui a forma cifrada. Agora eu vou adicionar as tensões. Então, agora as tensões foram adicionadas, lembrando que eu só continuei empilhando terças, tá? E as tensões que a gente obteve foi sétima, nona, 11ª e 13ª. Portanto, Ré menor com sétima é a tétrade. A partir do momento que entrou a nona, já começa, então, o acorde a se tornar um acorde de tensão. Nona, 11ª e 13ª. Dá só uma olhada na relação aqui dos intervalos, onde estão cada um dos intervalos, onde está a primeira, a terça, a quinta, a sétima, a nona, a 11ª, a 13ª. Está tudo bem organizadinho aqui para você poder visualizar. Ok? Não é tão complicado assim depois de tudo aquilo que a gente já viu, né? Olha só, mais um exemplo. Dessa vez, eu quero, ainda usando a escala de Dó, tudo aqui eu estou fazendo com a escala de Dó, tá? Para ser um exemplo. Mas é importante dizer que isso serve para qualquer escala que você deseje trabalhar, ok? Quero formar o acorde de Fá, Fá maior. Então, eu tenho aqui a escala de Fá, desculpa, a escala de Dó, e eu preciso da nota Fá, a terça do Fá, que é Lá, e a quinta do Fá, que é Dó. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tônica, terça e quinta, formando assim a tríade Fá maior, certo? Tônica, terça, quinta. Bom, se eu quiser uma sétima, quem é a sétima do Fá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, eu preciso também marcar aqui a nota Mi. E agora eu tenho tônica, que é Fá, terça, que é o Lá, quinta, que é a nota Dó, e sétima, que é a nota Mi, formando assim a tétrade, ou o acorde Fá maior com sétima maior, ou simplesmente Fá com sétima maior. Está formadinho aqui, bonitinho. Certo? O que sobraram? A nota Ré, a nota Sol e a nota Si, que serão as nossas tensões disponíveis para formarmos acordes de tensão. Nesse caso, o acorde de Fá com algumas tensões. Vamos ver de forma empilhada? Aqui estão as notas que formam a tétrade, Fá, Lá, Dó, Mi, formando este acorde que está aqui ao lado, cifrado, Fá maior com sétima maior. Ao adicionarmos as tensões, passamos a ter esse acorde gigantesco aqui. Fá com sétima maior, que já é a tétrade, com uma nona, uma 11ª aumentada e uma 13ª. Como assim 11ª aumentada? Acontece que, neste contexto do acorde de Fá maior, a 11ª é a nota Si, tá vendo? Si, 11ª. E se você calcular qual é o intervalo da nota Fá para a nota Si, você vai ver que o resultado será uma quarta aumentada ou 11ª aumentada, já que quarta e 11ª são intervalos equivalentes. Ah, mas por que é aumentado ou aumentado? Porque ao calcular isso, lembra lá da aula sobre intervalos, você vai ver que a distância de um Fá para um Si é de 3 tons inteiros. E sempre que você tem uma quarta, cuja distância é de 3 tons inteiros, você tem uma quarta aumentada, certo? Portanto, já vou falar disso, mas... vou falar agora. Apesar de sempre a relação aqui for de primeira, terça, quinta e sétima para tétrade, e de nona, 11ª e 13ª para as notas de tensão, para saber se essa nona é uma nona maior ou menor, se essa 11ª é aumentada ou justa, se essa 13ª é maior ou menor, vai depender do acorde em questão e do cálculo que você vai fazer de intervalo entre a tônica do acorde e a nota em questão, a tensão que você decidir colocar, tá bom? Eu não vou poder te dizer de forma absoluta que a nona sempre será uma nona maior, que a 13ª sempre será maior, isso depende, tudo bem? Bom, então, o que é mais importante você lembrar aqui? Que eu estou usando a escala de Dó maior o tempo inteiro nesta aula, mas que você pode substituir pela escala de Sol maior, Mi bemol maior, a escala que você quiser. Aliás, não só escalas maiores, inclusive escalas menores, escalas pentatônicas, escalas modais, modos gregos, enfim,
qualquer escala que você quiser, você pode utilizar como parâmetro para encontrar esses acordes e, a partir desses acordes, no caso tríades, tétrades, encontrar as tensões disponíveis para eles. Tudo bem? Muito bem. Então agora eu vou deixar um presentinho aqui para você, que é o seguinte: eu vou deixar aqui uma tabela com a escala de Dó, a formação dos acordes e as tensões disponíveis. Vamos nessa? Olha só. Aqui embaixo, a escala diatônica de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E se você subir de baixo para cima, você tem, primeiro, as notas de acorde, ou do acorde, que formam a tétrade. Então, Dó, Mi, Sol, Si. Temos aqui uma tétrade. E, em seguida, na cor lilás, as tensões disponíveis para esse acorde. O mesmo acontece com o acorde de Ré. Aqui estão as 4 notas que formam a tétrade e as 3 tensões disponíveis. Serve também para Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Tá bom? Tá tudo aí. Tônica, terça, quinta, sétima, nona, 11ª e 13ª. O que eu não coloquei aqui foi a forma cifrada de cada um desses acordes, porque eu prefiro deixar isso para a aula sobre campo harmônico, que nós teremos em breve. O mais importante aqui é você perceber quais são as notas que pertencem ao acorde, já de forma natural, ou seja, tríade e tétrade, e quais são os acordes, ou melhor, as notas que não pertencem ao acorde de forma natural. São tensões que você pode adicionar a esses acordes, que no caso são essas notas em lilás. Tudo bem? Então tire um print dessa tela, analise com calma. Se você quiser, eu aconselho, apesar de eu não ter colocado aqui a forma cifrada ainda, que você pratique no seu instrumento esses acordes. Então, se você toca piano, violão, seja qual for o seu instrumento musical, comece a praticar, por exemplo, a tétrade de Dó, do jeito que está aqui, e depois acrescente as notas de tensão e veja como soa. Comece a explorar, comece a identificar se essas notas de tensão são maiores, menores, justas, aumentadas, quais são as classificações de acordo com o acorde que você formar. Enfim, dá para brincar bastante usando essa tabela. E esse é o exercício que eu quero deixar para você, tá? Não vou passar nenhum exercício para responder, para eu te dar a resposta na aula que vem em relação a esse assunto, tá bom? Vou dar aqui agora um super resumo para você. O que você precisa saber para trabalhar com acordes de tensão? Primeiro, que 2 terças sobrepostas formam uma tríade. 3 terças sobrepostas formam uma tétrade. Acho que isso já ficou até bem claro. Agora, se você tem ou uma tríade ou uma tétrade e você adiciona notas de tensão, que são, no caso, a nona, a 11ª, a 13ª, você passa a ter acordes de tensão, certo? Essas tensões, geralmente, são tensões oferecidas pela própria escala daquela música que foi composta, certo? Então, se a música está em Sol maior, é a escala de Sol maior que vai oferecer essas tensões para você. Se a música está em Mi menor, é a escala de Mi menor que vai oferecer as tensões que você pode adicionar ali nos seus acordes. Não esqueça nunca dos intervalos equivalentes. Lembre-se que segunda e nona são equivalentes, quarta e 11ª são equivalentes, sexta e 13ª são equivalentes e assim por diante. E lembre-se também, na verdade lembre-se não porque eu não falei ainda, mas fica aí uma informação importante. Algumas dessas tensões não soam muito bem em alguns contextos e existe um motivo, uma explicação para isso. Então, apesar de eu ter colocado todas as tensões disponíveis para os acordes, existem tensões que a gente evita usar por conta da sonoridade, por conta do choque e também, e principalmente, porque algumas dessas tensões podem enfraquecer a função desse acorde, tá? Então, como nós não falamos de função harmônica ainda, eu preferi não tocar muito nesse assunto. Eu apenas apresentei para você o que é um acorde de tensão, para que você não fique perdido quando vir um acorde com sexta, com 11ª, com 13ª, para que não pareça uma coisa de outro mundo, um acorde com nona, tá? Mas a gente vai explorar melhor isso e você vai compreender melhor a utilização prática disso em aulas que virão em breve. Fechado? Bom, então é isso. Eu gostaria até de deixar alguns exemplos aqui de acordes com tensão. Talvez eu faça isso, então, em uma outra aula. Vários exemplos para que você possa até mesmo ouvir a sonoridade, entender como é que funciona.
Lembrando, como eu disse, eu coloquei todas as tensões de uma vez, mas esses acordes podem aparecer com uma única tensão. Por exemplo, Dó maior com nona, Ré maior com 11ª. Às vezes não estão ali duas tensões juntas. É uma tensão só. É possível, tá? Você que escolhe quantas tensões você quer adicionar aos seus acordes. Fechado? Bom, é isso. Eu quis ser um pouco mais breve nessa aula, mas em breve nós voltaremos nesse assunto e vamos esmiuçá-lo um pouquinho mais. Ok? Então tá bom. Até a próxima aula. Um grande abraço.